Graça e paz, amados irmãos. Nessa noite vamos dar continuidade à nossa série de estudos, falando sobre que há um só povo, uma só fé e um só Espírito. E para que haja um só povo, uma só fé, um só Espírito, nós precisamos aprender a caminhar em unidade. Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas a palavra de Deus nos orienta, nos chama a atenção com expressões como amar o próximo como a si mesmo, que nós devemos amar uns aos outros, e fala que nós devemos amai-vos cordialmente uns aos outros. Então a palavra de Deus o tempo todo está chamando a nossa atenção para que nós possamos aprender a amar e a conviver apesar da diversidade, apesar das diferenças à nossa volta, diferença que temos de cultura, de conhecimento, tão social, independente das diferenças, nós precisamos entender que no Senhor nós somos um só povo. Então vamos estar orando ao Senhor antes de começarmos a ler o texto de hoje. Paizinho querido, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te pedimos que nessa hora o Senhor continue nos visitando, nos inspirando e nos fazendo compreender a tua palavra, o teu querer e os teus desígnios. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Abre, Senhor, a nossa mente para que nós possamos entender a Tua palavra e que possamos praticar. Que nesse novo tempo que o Senhor tem proposto para nós, um tempo de ir e fazer como o Senhor fez, cuidando, ajudando e discipulando outros para que eles possam se aproximar de Ti e ser encontrados por Ti. Que o Senhor nos ajude a entender a nossa importância nessa missão. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15, do versículo 1 ao 13. Então diz assim: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo, pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daquele que se insultaram caíram sobre mim, porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus, e isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprisse as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os que não são judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Eles dizem também: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos os que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus,
que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que Jesus tem nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Palavra de salvação. Então, amados irmãos, o tema hoje é diversidade, altruísmo e respeito. Quando nós olhamos para o povo, para quem Paulo está escrevendo, o povo ali de Roma, nós sabemos que havia uma divisão entre os judeus e os judeus gregos. Então, nós podemos perceber que esse tipo de divisão já está entre nós desde o princípio. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção para que nós não podemos permitir que aquilo que é diferente entre nós, e se não agride, se não vai contra a palavra de Deus, não pode ser motivo de divisão no meio do povo de Deus. Então, como nós tivemos aqui esse final de semana, né, um dia muito abençoado, estivemos ali participando de um dia para Deus, um momento de comunhão e de ministração da palavra, onde começamos recebendo aquela palavra abençoada, falando, né, sobre o poder de Deus, o chamado dele para as nossas vidas, assim como nós precisamos também perdoar os nossos irmãos, precisamos às vezes também nos perdoar para que nós possamos cumprir a missão do Senhor Jesus Cristo. Entendemos que também na caminhada da missão há as suas dificuldades, e quando nós fizemos aquele painel, aquele momento de colocar as nossas... reforçar os pontos fortes e os pontos negativos, nós falamos também da questão da unidade. E a questão da unidade passa muito também pela questão da aceitação, da compreensão, da vivência enquanto igreja. Nós precisamos entender que nós não somos apenas um amontoado de pessoas que se reúnem a cada dia de culto, naquele espaço, naquele ambiente, mas nós somos mais do que isso, pessoas que se reúnem ali simplesmente. Nós somos pessoas que temos uma filiação em Cristo, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ele derrama o seu sangue precioso, ele faz de nós irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então nós somos a família da fé. Sabemos que, assim como na nossa família, família que nós escolhemos, nós temos lá as divergências, aquele que gosta mais disso, aquele que gosta menos daquilo, aquele que pensa dessa forma e o outro que tem um outro tipo de pensamento, cada um, né, que vai se juntando. Às vezes vem lá o casal, tem muitos filhos e os filhos crescem e vão se casando, vão chamando, agregando outras pessoas para o meio da família, e sabemos que temos culturas diferentes, ensinamentos diferentes, educação diferente, conhecimento diferente, origem diferente, mas nós precisamos entender que essas diferenças, elas não podem trazer divisão para a igreja do Senhor, para a família da fé. Nós precisamos olhar para essas diferenças e aprender a lidar com cada uma delas. Então, quando a gente olha, quando Paulo fala escreve a igreja de Romanos, né? Ele vai procurar aconselhar e instruir, né, sobre a maneira correta de viverem a sua fé em Cristo. Então, ele vai identificando ali alguns problemas que tem naquela comunidade cristã da época, que vai causando, né, essas divisões, essa diversidade de cultura, de origem de diferentes povos. Então ele vai aconselhando, né, aquelas pessoas a entenderem que elas são um corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós precisamos aprender a viver em unidade. E aí, voltando ao texto que nós acabamos de ler, ele começa dizendo que nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos. E não entender que essa força, e que nós vamos entender por conhecimento, mais disciplina, mais intimidade com Deus,
quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós vamos conhecendo e entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas, mais discernimento nós vamos tendo sobre as coisas de Deus e sobre as coisas do mundo. Nós precisamos entender que essa sabedoria, que essa graça, que esse poder de Deus que vai sendo aperfeiçoado nas nossas vidas, isso é para quê? Para que esteja à disposição do nosso irmão que ainda está começando na sua caminhada de fé. Então, isso não é para que eu venha me envaidecer, achar que eu sou melhor do que o outro, mas é para eu entender que isso precisa estar a serviço do outro. E aí ele vai dizer, né? Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Então nós precisamos entender que é necessário nós olharmos para o outro, ver o que é importante e necessário para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva na fé. Então, se eu tenho um nível de maturidade espiritual, se eu tenho uma vida de comunhão, intimidade com Deus, isso faz de mim uma pessoa mais madura, então eu vou entender que eu sou uma pessoa forte na fé, como diz o texto. E isso vai me dar possibilidade de auxiliar o meu irmão na caminhada. E quantas vezes nós vemos que as pessoas vão desprezando, deixando de lado aqueles que ainda não têm essa mesma força, essa mesma maturidade, esse mesmo entendimento. Quantas vezes acabam não só menosprezando, mas também criticando, julgando e até mesmo desistindo uns dos outros. E assim, como que nós vamos ter unidade? Então, para que a igreja caminhe em unidade, não é somente exigir que o outro venha até mim, que o outro me acolha, mas também que eu possa acolher o outro e enxergar no outro um alvo do Senhor Jesus Cristo, ver nele o potencial da graça do Senhor Jesus Cristo, trabalhar com ele para que ele possa desenvolver o seu dom, o seu chamado, a vocação que há nele também. Nós precisamos olhar para o outro e entender que Deus também tem um chamado, que Deus também tem um propósito. O ourives, o lapidador, quando ele vai trabalhar, ele pega um diamante, uma pedra preciosa, muitas vezes, na grande maioria, ele não acha aquela pedra já com aquele brilho e aquele esplendor todo. Mas essa pedra, para que ela adquira valor, ela precisa ser lapidada. E essa lapidação vai exigir dele algumas técnicas, vai exigir deles ferramentas adequadas, vai exigir dele tempo, investir tempo naquele trabalho. E é um trabalho delicado, porque não é só chegar e passar a lixa de qualquer jeito, não é só meter uma marreta e tirar logo as imperfeições. É um trabalho delicado, é um trabalho cuidadoso. E nós precisamos entender que quem lida com vidas precisa ter esse cuidado. Então, quantas vezes nós somos brutos no nosso trato com o outro, brutos na forma de falar, nós somos insensíveis na forma de perceber as dificuldades, as limitações, não temos paciência em esperar o processo na vida daquele irmão. A gente quer falar uma vez só e achar que as coisas devam acontecer rapidamente. Eu lembro que quando eu pastoreei uma igreja há um tempo atrás, e era uma igreja novinha, que estava começando, né? Eu era a segunda pastora que ia caminhar com eles. Então, a grande maioria não tinha conhecimento, não tinha sabedoria ainda acerca da palavra de Deus, então tudo eu tinha que ensinar. E eu lembro que quando nós chegamos lá na igreja, nós ainda não tínhamos bebedouro, e quando nós colocamos bebedouro e copo descartável lá na igreja, foi muito interessante que principalmente as crianças, que era uma comunidade muito carente, elas olhavam para aquele bebedouro e para aqueles copos e faziam uma festa. Elas passavam boa parte do culto pegando um copo atrás do outro para beber água. E algumas pessoas ficavam impacientes, mas eu lembro que tinha um irmão que falou assim: gente,
Isso é um processo de aprendizado que a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que ter tempo, paciência, investimento até que eles aprendam. Então, daqui um pouco a gente ensinando com carinho, com amor, eles vão aprender. E isso de fato aconteceu. E quantas vezes o irmãozinho chega na igreja hoje e nós já queremos que amanhã ele já esteja entendendo tudo, fazendo tudo e sem a gente ter o menor trabalho. Então, nós precisamos entender que para essa igreja, para que ela caminhe em unidade, a gente precisa ter essa paciência, a gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa acolher pessoas e, mais do que acolher, amar pessoas, respeitar as diferenças. E aí eu lembro de uma frase, né, que alguns atribuem a Wesley, mas é de Santo Agostinho, que diz assim: no essencial unidade, no não essencial liberdade, mas em tudo caridade. Então, naquilo que é essencial, meus irmãos, o que é essencial? A palavra de Deus. As nossas diferenças, elas têm um limite. As nossas diferenças, a diversidade no meio da igreja, ela tem um limite. E qual é o limite? É a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós somos igualados. Na palavra de Deus nós somos unificados. Por quê? Porque esse é o princípio que rege a igreja, que rege o povo de Deus. Então nós precisamos entender isso. Mas naquilo que não é essencial, liberdade. Deixa o outro escolher, deixa o outro ver como ele se adequa melhor, e às vezes aquilo que ele quer fazer, não significa, porque ele faz diferente de mim, não significa que seja ruim, que seja pior ou melhor. É só uma forma diferente dele agir, dele fazer a obra, dele exercer o seu ministério. E quantas vezes a gente acha, tem que fazer desse jeito, se não fizer assim não tá bom. Gente, se chega ao resultado, ótimo. Agora, como que ele levou para fazer? Não sei, tem gente que para cozinhar o arroz, tem gente que primeiro refoga o arroz lá com alho e dá aquela fritadinha, joga água quente. Tem gente que joga o arroz dentro da água fria e bota lá para cozinhar e depois que cozinha que vai temperar. Mas o importante é o quê? É que o arroz esteja cozido no final, pronto para o consumo. O método que foi empregado, o método de cocção, cada um vai empregar o seu e às vezes a gente fica discutindo qual é o melhor, não, o meu é melhor, o seu é pior. Não, meu irmão, é apenas um método diferente. Então nós precisamos ter esse amor, nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter essa paciência e entender que essa diversidade, né, de pensamentos, de costumes, às vezes de tradição, né, favoreceu o surgimento de conflitos naquela época e muitas vezes nós temos esses conflitos até hoje. Mas o apóstolo Paulo vem propondo, né, aos cristãos que se esforcem para derrubar toda barreira de discórdia e que vivam o verdadeiro amor cristão em harmonia e acolhendo o seu semelhante com respeito e compreensão. Então, tem um corinho antigo que diz assim: não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, dá-me a mão, se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão serás. Então, nós precisamos entender que se o nosso coração, se a nossa fé está no Senhor Jesus Cristo, não importa o rótulo, importa que nós somos do Senhor. Se nós vivemos de acordo com o preceito, com aquilo que a palavra de Deus diz, porque muitas vezes nós temos lá muitas doutrinas humanas e essas doutrinas humanas afastam as pessoas de Deus. E nós precisamos entender que nós precisamos seguir as doutrinas divinas. Doutrina divina são todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Não existe doutrina humana, existe costumes. Costumes que às vezes nós queremos impor sobre a vida das pessoas.
Às vezes nós impomos costumes muito pesados que nós nem mesmo damos conta daqueles costumes, mas queremos que os outros sigam esses costumes. E nós precisamos entender que nós somos pessoas chamadas por Deus, vocacionadas por Deus para acolher pessoas. As pessoas virão para a nossa igreja, eu creio nisso e sei que você também crê. E elas precisam ser acolhidas. Não importa como elas são, o importante é que elas venham para a presença do Senhor. Quantas vezes a gente recebe pessoas estranhas no nosso meio, vamos dizer assim, né? Estranhas, porque tem práticas diferentes e às vezes a gente torce o nariz. E às vezes eu fico triste, por quê? Porque é fruto de muito tempo de oração, muita conversa, e a gente vai trabalhando, e a pessoa um dia decide entrar na igreja. Aí, porque ela ainda não fala como eu falo, porque ela ainda não se veste como eu me visto, porque ela ainda não penteia o cabelo como eu penteio, porque ela não age como eu ajo, o que a gente faz? A gente repele aquela pessoa. A gente diz para aquela pessoa que ali não é o lugar dela. Quem estava na palestra sobre inclusão no sábado, viu aquele videozinho do testemunho, né? Daquela família que estava ali passando por um momento tão difícil e achou que a igreja, o espaço da igreja, seria um espaço de acolhida e de refrigério. E porque eles não conheciam as regras, as normas. E o filho chorou, incomodou as pessoas, a pessoa se sentiu incomodada e foi lá e disse que ali não era lugar para ele. E como é triste isso, né? Às vezes a gente está orando, Senhor, envia pessoas, Senhor, envia pessoas, e a gente não está preparado para acolher pessoas. As pessoas vão vir como elas estão e nós vamos acolhê-las como elas estão, sim, porque nós cremos que quem vai promover a transformação na vida dessas pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então, como na parábola do joio e do trigo, não sou eu e você que vai estar decidindo quem é joio e quem é trigo. Nós precisamos cuidar de pessoas, precisamos amar pessoas, respeitar pessoas, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Então, é o Senhor que vai fazer essa obra, é o Senhor que vai completar a obra. A nossa parte é falar do amor de Deus, é convidar as pessoas para que elas estejam ali na presença do Senhor, e quando elas estiverem, não torça o nariz para elas, porque elas têm jeitos, trejeitos e isso, aquilo e aquilo outro é diferente de você. Claro que ela é diferente de você, ela não é você. Então, nós precisamos entender que Deus vai lapidá-la segundo o propósito que Ele tem para a vida daquela pessoa. E não sou eu e nem você que vai dizer como, de que jeito e em quanto tempo. É o Senhor. A nossa tarefa é sermos fortes, sermos suporte para que Ele possa aguentar até o fim o processo de lapidação, para que Ele, um dia, como eu e você, possamos estar entrando no reino dos céus, porque esse é o desejo do nosso coração. Então, Paulo traz essa reflexão para nós no dia de hoje, através do livro de Romanos, e que você possa estar estudando o livro de Romanos e que você possa estar pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda a amar pessoas, a não criticar pessoas, a não julgar pessoas, mas a entender que o Senhor tem um processo de transformação, um processo de lapidação na vida de cada um. E que quando entrar alguém diferente de mim na sua casa, que eu possa entender que o Senhor a trouxe até ali, que foi o Senhor que a convidou para estar ali. E se a casa é do nosso Pai, eu não tenho direito de tratar mal ninguém, eu não tenho direito de repudiar ninguém, eu não tenho direito de afastar ninguém, eu não tenho direito de reclamar, mas o meu dever como boa filha, como bom mordomo do meu Senhor, é acolhê-lo e fazer o melhor, fazer com que ele se sinta bem naquele lugar, a ponto
dele querer receber essa graça transformadora sobre a sua vida. Então, que nós possamos ser uma igreja que aprenda a amar os que já estão, porque se eu não sei amar os que já estão dentro da casa do Senhor, se eu não respeito, como é que eu vou poder amar o outro que Deus vai enviar? Como Deus vai enviar outros para dentro da nossa casa, para a nossa igreja, se eu não consigo nem amar, nem conviver bem com os que já estão lá? Então, se você tem alguma diferença, se você tem alguma dificuldade, comece a pedir ao Senhor, Senhor, completa a tua obra na minha vida, vai lapidando a minha vida, Senhor, para que eu entenda que eu estou aqui para servir todos quanto o Senhor colocar neste lugar. Tem uns que são mais difíceis do que os outros, é verdade, tem algumas pessoas que exigem um pouco mais de nós, mas nós precisamos amar a todos, respeitar a todos e entender que quem faz a obra de transformação é o Espírito Santo de Deus, amém? Então vamos estar orando nesse momento. Paizinho querido, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor continue falando e ministrando aos nossos corações, para que nós possamos entender que apesar das nossas diferenças, o Senhor nos ama e que o Senhor nos tem como filhos e filhas e que nós possamos olhar para o nosso semelhante e ver nele o alvo da tua graça e do teu amor, que nós possamos acolher pessoas, amar pessoas, respeitar pessoas, cuidar de pessoas, até que o Senhor complete a sua obra na vida deles. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.